O mais vibrante do rádio esportivo brasileiro. Abração fera, abração ao nosso Kleber Ferreira, né? O Moisés Vinícius, a Ana Lívia Dias. Bom dia ao ouvinte, ao internauta ligado e conectado na maior audiência do rádio goiano. É aqui na Band News com as feras do esporte. E eu chego em nome da Vedacil. A Vedacil está sorteando 20 piques no valor de R$1.000, né, cada um, lá no Instagram da Vedacil. E também em nome da Center Pisos, que está sorteando uma moto 0 km para o cliente Center Pisos. Então, Gomes, hoje à noite, 9h30, no estádio Ailê Pinheiro, Goiás encara o Amazonas. Começa, né, uma sequência de 3 jogos em casa nessa Série B. Então hoje o Amazonas pela frente, terça-feira recebe o Operário e aí no outro sábado recebe a equipe do Guarani. O Wagner Mancini não terá o Herculano e segue a dúvida, quem vai ser o referencial de área? O Edu, o Ângelo Rodrigues, será que ele vai escalar o Paulo Baia? Enfim, essa é a interrogação. No restante, o Goiás hoje vai ter Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias e Sander. Meio de campo com Juninho, Marcão e Rafael Gava. Lá no ataque, o Wellington Matheus. E aí a dúvida, Edu, Ângelo Rodrigues ou Paulo Baia. E o próprio Rildo fechando o ataque do Goiás. E ontem, Gomes, lá no CT conversando com o Mancini, e aí ele me passou essa informação. Dos jogadores da equipe Sub-20, né, que vem jogando bem pelo Goiás na Copa do Brasil Sub-20, ele convocou 3 atletas da base para o jogo de hoje, né? O atacante, o meia Larson e o atacante Alejandro foram convocados pelo Mancini para o jogo de hoje do Goiás contra o Amazonas e dessa forma esses garotos ficarão no banco de reservas do Goiás. Gomes, após a sua mensagem, irei trazer outras informações do Goiás. Muito bem, tá certo, André Rodrigues. Atenção, pescadores, venha participar do 14º Topego, torneio de pesca esportiva de Goiânia. O campeão ganha um automóvel Polo 0 km, o segundo colocado vai levar um conjunto de carreta, barco e motor de polpa. O terceiro lugar vai ganhar uma motocicleta zerinha. Informações pelo Instagram, @Lago Verde. Explosão de vendas na Vesa Renault Kwid em 2025, mais econômico da categoria. Agora com entrada de apenas 14.990, mais 48 parcelas de 1.449 mensais. Aproveite na Vesa Renault, Avenida T63, na Praça Nova Suíça. A Goiarte está entre as melhores e maiores indústrias de artefatos de cimento. Ela está pronta para atender você. A Goiarte é uma indústria tradicional de Goiás. São 60 anos de respeito ao mercado. Acesse goiarte.com ou ligue 3545-3400. Ferrobras, perfis, tubos, telhas e chapas de aço em geral. Faça seu orçamento no 3237-1010. Siga as redes sociais, Instagram e Facebook. Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. Sim, André Rodrigues. Eurodiesel. Em nome da Eurodiesel, tecnologia a seu serviço e do nosso Hiper Moreira. Aproveite a sessão natural que é fantástica do Hiper Moreira. E também, Gomes, ontem no bate-papo com o Mancini, uma pergunta minha pra ele. E aí ele falou, rapaz, sobre a situação do David Braz, do LH, Luiz Henrique e do Galhardo, né? Os atletas que foram para o jogo da seleção brasileira lá em Brasília e aí retornaram após o jogo no final da madrugada para Goiânia, sendo que naquela manhã já tinha treinamento no CT e aí à tarde delegação viajando para os 2 jogos fora de casa, lá em BH contra o América Mineiro e depois em Chapecó contra a Chapecoense. E aí no caso do Galhardo, o Galhardo já não ia viajar, estava contundido, está contundido. Mas com relação ao David Braz e o LH que não foram relacionados para a viagem, Gomes, o Mancini me disse que antes do jogo, naquele dia, por volta das 7 horas da noite, ele já tinha passado a relação para o supervisor do Goiás dos atletas que iriam viajar. E nessa relação não estavam mais os nomes do LH e do Braz, beleza? Mas os atletas não sabiam disso, ok. E aí ele afirmou, e mesmo se os atletas estivessem na convocação dele, das 7 horas da noite, quando chegasse o dia seguinte e ele ficasse sabendo do que aconteceu com relação à ida deles a Brasília,
para assistir ao jogo da seleção, retornarem para Goiânia no final da madrugada. Se ele tivesse convocado os dois, no dia seguinte, os dois estariam fora da convocação dele, técnico Wagner Mancini. E aí, até perguntei, mas Mancini, tem chance do Braz e o próprio LH voltarem a serem relacionados para jogos? Ele colocou, estão treinando no grupo, né? Agora vão ter que novamente ganhar seu espaço no dia a dia do Goiás comigo, tanto o Braz quanto o LH. E com relação ao Galhardo, o Mancini confirmou para mim uma informação que eu disse, que eu tinha. O Galhardo, ele está realizando o tratamento médico nos últimos dias fora de Goiânia, em uma outra cidade. E aí o Mancini me disse que, devido à viagem da delegação para Belo Horizonte e Chapecó, nesse período, o Galhardo teria acontecido um fato com ele aqui em Goiânia, no CT do Goiás. Não sei qual que é o fato, o Mancini não revelou. O Mancini disse que a direção do Goiás preferiu liberar o jogador para realizar o tratamento médico fora de Goiânia após esse episódio. Acionei o Fernando Lima ontem mesmo, e até o presente momento ainda não tive uma resposta via Goiás, uma resposta oficial da direção do Goiás. Lucas Andrino ou Luciano Paciello, qual foi esse fato que aconteceu envolvendo o Galhardo e, ao mesmo tempo, por que a direção do Goiás autorizou o Galhardo a realizar, nos últimos dias, esse tratamento médico na contusão muscular fora de Goiânia. Informando o Grande Fera, a nossa Center Pisos, que está realizando o feirão maravilhoso Acelera Obras Center Pisos, que vai até amanhã, sábado, com descontos maravilhosos, Homes. Isso aí, valeu, André Rodrigues. Você já conhece o Disque Peças da